Pai do Senhor, os irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma vez podermos estudar e refletir na palavra de Deus. Hoje nós teremos a parte 3 do nosso estudo sobre o jejum, mas antes de iniciarmos eu gostaria de orar juntamente com vocês. Feche o seu olho, por favor, curva a sua fronte e oremos ao Senhor. Ó Deus, hoje te agradecemos pela vida. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos reunidos, mesmo que seja virtualmente, mas para compartilharmos a Tua palavra e para termos esse tempo de vivência. Espírito Santo de Deus, permita que cresçamos por meio da Tua palavra e que possamos viver assim de forma digna diante do Senhor. Nós oramos ao Senhor e assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. A nossa parte 3 do estudo de hoje, eu quero começar lembrando a vocês dois aspectos que eu tenho desenvolvido aqui nessa série de sermões. O primeiro deles é sobre os diversos rótulos que existem para distinguir as várias formas de jejuns praticados na Bíblia. Eu mostrei a vocês de forma breve na primeira fala que a gente utiliza esses 7 rótulos para falar sobre essas 7 formas de jejum: o jejum normal, o jejum parcial, o jejum absoluto, jejuns ocasionais, jejum particular, jejuns congregacionais e jejuns nacionais. Então, primeiro aspecto que eu queria lembrar a vocês está relacionado aí a essa maneira como nós utilizamos para rotular as diversas formas. A segunda coisa que eu quero repetir hoje é que, apesar de haverem diversas formas, como o jejum é mencionado na Bíblia e os títulos que nós utilizamos para descrevê-los, existe uma questão que eu estou colocando como uma questão anterior à forma, que é o propósito. O propósito, por que jejuamos? É importante frisar que a questão do propósito tem sido o aspecto em onde os cristãos mais erram acerca da prática do jejum. Os maiores erros acerca de jejum estão relacionados ao propósito. Eles se apegam à forma e se esquecem do propósito para o qual eles devem jejuar. Quando o propósito é desprezado, a forma com que se jejuma se torna apenas uma rotina religiosa ou uma abstenção alimentar sem sentido e sem propósito. Eu mencionei, por exemplo, para ilustrar a vocês essa questão, o texto de Isaías capítulo 1, para exemplificar como a forma por si só ela se torna inútil quando ela não tem um propósito que o acompanhe. Leia comigo mais uma vez e veja o exemplo que eu mencionei para vocês. Isaías capítulo 1, versículo 13. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Esse ponto que eu tenho destacado é um ponto importante. O jejum sempre deve ser feito com propósitos. E veja que aqui eles tinham um dia especial para a prática do jejum. Eu coloquei em negrito aí para vocês, dias especiais de jejum. Só que esses dias especiais de jejuns revelavam uma forma, mas não revelavam um propósito. E se o jejum não tiver propósito, ele se torna uma ausência de hábitos alimentares apenas. E nesse caso aqui, estava se tornando uma rotina da religião. O propósito porque nós fazemos e praticamos o jejum sempre está relacionado a práticas espirituais.
As práticas espirituais estão associadas ao jejum. Ele não é meramente uma abstinência alimentar, ele tem um aspecto, um propósito espiritual que nós não devemos deixar de considerar. Fazer esse estudo sobre o jejum tem nos revelado aí os diversos motivos pelos quais o povo de Deus jejuou ao longo da história. E por que eu considero que isso é importante? Essas referências bíblicas e históricas que eu tenho tentado mostrar a vocês nos ajudam a ter certeza que o nosso jejum ele não está sendo invalidado por falta de propósito ou por falta de alinhamento bíblico. Nós teremos a convicção de que nós estamos jejuando e que ele tem propósitos espirituais, porque ele se utiliza deste elemento histórico e bíblico que nós temos aqui observado nesses nossos estudos. Eu disse a vocês também que Donald Whitney, no seu livro Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, ele organizou os 10 principais propósitos porque o povo de Deus jejuou ao longo da história. Até hoje, nós já vimos 6 desses propósitos, sempre observando a questão bíblica e a questão prática. Primeiro vemos a questão bíblica dentro daquele contexto, depois tentamos aplicar a nossa realidade. E hoje nós veremos então o 7º propósito, porque deve jejuar o povo de Deus. E o 7º propósito aparece aí para vocês. O 7º propósito, porque devemos jejuar, é para expressar preocupação com a obra de Deus. E para poder falar sobre isso, eu gostaria de ler Neemias capítulo 1. Me acompanhe, por gentileza, nessa leitura. Eu estarei lendo o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Quando Neemias ouviu falar que, apesar de haver muitos judeus que retornaram do exílio para Jerusalém, a cidade ainda não tinha muro para defendê-los, ele se entristeceu e, dentro dessa sua tristeza, Neemias então jejuou. Ele sabia que as coisas não iam bem. E ele jejuou porque ele se preocupava com o sofrimento daquelas pessoas. Ele jejuou para rogar a Deus por uma intervenção sobre aquela situação. Por que nós, como igreja, deveríamos jejuar pela obra de Deus? Para expressar a nossa preocupação diante de Deus sobre como andam os rumos da igreja. Não foi isso que Neemias expressou? Ele estava preocupado com os rumos com os quais Israel estava tomando, os perigos pelos quais eles passariam, em decorrência da situação que eles estavam. Ele jejuou exatamente por isso, para expressar a preocupação com a obra de Deus, porque aquele era o momento de Deus para o povo de Deus. Há a profecia de Jeremias, há o relato de Isaías, e há um anseio no coração das pessoas que eles estão vivendo uma promessa de restauração. E a preocupação de Neemias é essa. A obra de Deus, ela tem sofrido por causa dos muros que impedem o povo de Deus de estar protegido. Nesse sentido, é que nós precisamos aplicar também à igreja. Nós estamos preocupados com a igreja? Uma forma de expressar a nossa preocupação é jejuar. O jejum é uma forma de expressar o quanto nós nos preocupamos com o rumo da igreja. Já vimos diversas vezes cristãos debatendo sobre se eles devem ou não deixar uma igreja local quando ela passa por problemas. Se você se encontra preocupado com os rumos da igreja,
com os rumos que a sua igreja local toma, o que você deve fazer é a mesma coisa que Neemias fez: jejuar, pedindo a Deus uma intervenção. Se preocupar com uma obra de Deus que está sendo realizada num determinado local, num determinado momento. Nós não podemos abandonar as nossas congregações se elas passarem por problemas. E veja que é essa questão que eu disse que está sendo debatido. A igreja passou o problema, eu continuo ou saio da igreja, da minha congregação local? Nós não podemos abandonar a igreja quando ela passa por problemas. Nós precisamos ser pessoas que se preocupam com uma obra de Deus. Nós precisamos jejuar pela obra de Deus. Deixa eu mostrar isso a você com uma questão importante que eu gostaria de ressaltar para que você crie essa perspectiva de como jejuar pela obra de Deus é importante. Olha só, a revista Cristianismo Hoje, na sua edição de número 37, ela publicou uma pesquisa realizada entre cristãos e o foco dessa pesquisa era mostrar um fenômeno novo que estava surgindo, que é conhecido e ficou conhecido aí como os desigrejados. O que são os desigrejados? Desigrejados são pessoas que não mantêm vínculos com igrejas locais. Então são pessoas que não estão ligadas e não congregam em igrejas locais. Apesar dessa ser uma publicação de 2013, eu acho que mostrar a vocês isso será importante para nos sensibilizar sobre a importância de nos preocuparmos com a obra de Deus. Veja só os 5 pontos que eu coloquei aí da pesquisa. E depois, se você quiser, você pode ler a pesquisa inteira, mas eu acho que esses 5 aí já dão pra gente a noção do que eu quero mostrar. Primeiro, 4 milhões são os brasileiros que se declaram evangélicos, mas não têm vinculação eclesiástica. Ou seja, haviam em 2013, 4 milhões de desigrejados, pessoas que não têm vínculos congregacionais, que não se relacionam com uma igreja local. 62% dos desigrejados são egressos de denominações neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade. 63% dos respondentes declararam que voltariam a se vincular a uma comunidade que não apresentasse os vícios e a má administração que os afastaram da comunhão. 29% dizem que não pretendem manter vínculo com outra igreja novamente. E, em média, os desigrejados, eles têm um tempo de conversão entre 5,6 anos. A partir disso, então, eles se tornaram desigrejados na sua média. Bem, nós não podemos abandonar a igreja local. Nós precisamos estar preocupados com a obra de Deus e os caminhos pelos quais a igreja local tem seguido. Essa também é uma forma de servir a Deus e servir a sua igreja, orando e jejuando por ela. Quero mencionar a vocês uma questão importante, dita pelo pastor Ed Stetzer, numa conferência promovida pela Universidade Union, a conferência Futuro das Denominações. É um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui a vocês, que eu considero importante para pensarmos essa questão que eu tenho levantado aqui. O pastor Ed Stetzer diz assim: daqui a 50 anos, o que os historiadores escreverão sobre nós? Que éramos filhos guerreiros do ressurgimento conservador, dividido em dezenas de subgrupos, ou que éramos guerreiros da grande comissão espalhando o evangelho às nações? Uma denominação não é apenas um lugar para conseguir algo, é um lugar para dar e servir. Veja que coisa pavorosa ele levantou aí na sua fala
participando desta conferência. No futuro, é possível que a igreja, e nesse caso, incluindo a brasileira, seja mais conhecida pelas suas ideias políticas do que pela mensagem do evangelho que ela deveria anunciar. Ele está destacando o ressurgimento do conservadorismo. E se você não sabe o que é isso, eu indico que você pesquise aí no Google ou no YouTube, Bruno Garchagen, especialista aí no conservadorismo, no estudo dessa perspectiva, e você vai entender o que o Ed Stetzer está dizendo com o ressurgimento do conservadorismo. Mas o que eu quero pegar como ponto central é: nós não podemos permitir que essa seja a principal característica de uma igreja local. Nós não podemos permitir que daqui a algum tempo a igreja seja conhecida pela sua tendência política. Precisamos desejar que a história revele que amávamos o evangelho e nos empenhávamos em torná-lo conhecido ao mundo. Eu preciso fazer essa afirmação. O evangelho não é uma tendência política. A boa notícia do evangelho é Cristo. E talvez eu dizendo isso, você se pergunte: mas o que o evangelho tem a ver com igrejas locais? Eu gostaria de colocar um texto bíblico aí para a gente responder essa questão, o que o evangelho tem a ver com igrejas locais, que é o texto de Efésios capítulo 3, versículo de número 10. Leia comigo aí, por favor. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Note que esse texto está nos dizendo que a igreja é a forma como Deus escolheu para revelar a sua sabedoria divina. Por isso é importante jejuar pela obra de Deus. Assim como Deus acreditou na igreja, nós devemos fazê-lo. Os desigrejados, eles não acreditam nisso. Para eles, a igreja não é uma congregação que se reúne dos salvos em Cristo. Para eles, igreja é a individualidade da sua prática religiosa. Ser igreja para um desigrejado é a autonomia da vivência comunitária. E é nesse espectro que o conservadorismo, mostrado aí pelo Ed Stetzer e também, ao meu ver, substitui o evangelho. Quando a igreja se torna um indivíduo apenas, ela corre o risco de sofrer essas influências e acabar perdendo, então, a mensagem para o qual ela está destinada a anunciar. Nós não podemos agir desta maneira. Nós precisamos jejuar preocupados com a obra de Deus e com os rumos da nossa igreja local. Sim, eu repito, nós precisamos jejuar preocupados com a obra de Deus e com os rumos de nossa igreja local. A igreja é o plano de Deus para revelar aos governantes, às autoridades dos domínios celestiais, as muitas formas da sabedoria divina. E aqui nós precisamos, então, assumir uma confissão. E eu queria colocar uma confissão para que ela seja sua também. Com base no que eu tenho dito, nós precisamos acreditar nisso. É assim que o Ed Stetzer com Tom Rainer vão colocar neste livro Igrejas Transformacionais. Cremos na igreja. Assumimos nosso compromisso com a igreja local. Esse é o nosso compromisso e esperamos que seja o seu compromisso também. Por quê?
porque a igreja é o instrumento de Deus para transmitir a mensagem de transformação para nossas comunidades e para o mundo. Eu repito, a igreja é o instrumento de Deus para transmitir a mensagem de transformação para nossas comunidades e para o mundo. Na Bíblia, vemos que o favor de Deus repousa sobre a igreja e que ele fez o seu compromisso com a igreja na forma de sua aliança. Por isso, decidimos investir onde quer que Deus tenha o seu foco. Igreja, para nós, é isso. Congregação dos salvos que assumem este compromisso de serem instrumentos de Deus para transmitir a mensagem do Evangelho às nossas comunidades e ao mundo. E nós precisamos nos preocupar e estar preocupados com o rumo das nossas congregações. Não abandone sua igreja. Eu queria repetir a você, não abandone sua igreja. Se a sua igreja passar por crise ou problemas, ore, jejue e diga a Deus como você se preocupa com os rumos pelos quais a obra de Deus tem tomado. A igreja de Deus é obra de Deus para o tempo que vivemos. Vamos então ao 8º propósito, porque jejua o povo de Deus. O 8º propósito é para ministrar as necessidades de outras pessoas. Nesse 8º propósito, a ênfase do jejum está em suprir as necessidades de outras pessoas. Vamos ler aí Isaías capítulo 58, versículo de número 6 e o versículo de número 7. Leia comigo, por favor. Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que forem presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prenderam as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupa aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Nesse texto, Isaías está dizendo que as pessoas reclamaram ao Senhor, que tinham jejuado, que tinham se humilhado diante dele, mas que ele não havia respondido à oração e o jejum que fizeram. Porém, a razão porque Deus não havia respondido, não havia ouvido a súplica deles, era por causa da sua desobediência. Aquela questão de estar pegado à forma e não ao propósito, rasgando as vestes e não o coração. Com seu modo de viver, eles estavam se colocando em contraste com o exercício espiritual que deve ser o jejum. Veja como isso fica claro para a gente aí no versículo de número 3 e no versículo de número 4. Vamos ler? Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não nos prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu não reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Repito, com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. O jejum não pode ser compartimentalizado do restante da nossa prática de vida. Deus não aprova a prática do jejum quando ele é acompanhado por desprezo aos nossos relacionamentos. O que devemos fazer? Como devemos jejuar então? Veja que foi isso que eu destaquei a vocês no versículo de número 6 e no versículo de número 7. E agora eu queria ler novamente para que você perceba o que é jejuar ministrando as necessidades dos outros.
Versículo 6. Esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prenderam as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Em outras palavras, o tipo de jejum que agrada a Deus é aquele que resulta em preocupação com os outros e não apenas consigo mesmo. O caminho que leva até Deus passa pelo próximo. E veja que essa é a forma de jejum que Deus está requerendo do seu povo. Ela é completamente diferente de todas as formas que eu havia apresentado no começo. Nós temos formas diversas de abstinência, mas aqui a abstinência que Deus está pedindo é da maldade, é do egoísmo. Aqui, enquanto você se dedica em ministrar as necessidades dos outros, você estará praticando o jejum. Irmãos e irmãs, esse ponto, ele exige uma autorreflexão de todos nós. Como nós temos praticado o jejum? Eu já ouvi pessoas comentando que o dia que elas decidem jejuar, parece que todo mundo se torna contra elas e há muita intriga, muita rivalidade. Esse jejum que despreza os outros, que gera conflitos, contendas, ele não é o jejum que Deus recebe. Eu mencionei a vocês o versículo 3. E é importante frisar isso aqui. Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Não adianta, gente. Não adianta. Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. É importante frisar isso. Nós não podemos desprezar as pessoas, ser arrogantes. É o que eu falei do individualismo que às vezes os desigrejados se esquecem. Eles acham que são igreja e que os outros não precisam ser levados em consideração. É o indivíduo. O indivíduo é a igreja. Mas aqui Deus está dizendo, esse pensamento individualista, ele não permite que o nosso jejum e a nossa oração seja respondida. Não jejue se você está em conflito com a sua família. Não realize essa prática. Se você está ofendido com alguém, o seu jejum não será aceito ou respondido por Deus. Mas se dedicar em servir os outros também é uma forma de jejum. Porque às vezes você pode estar dizendo, um estudo sobre jejum até agora tem mostrado abstinência alimentar, e eu tenho um problema de saúde e não conseguirei fazer nenhuma dessas formas. O 8º propósito para o jejum tem que ser praticado por todos nós, inclusive por aqueles que têm problemas em abstinência alimentar. Como você vai jejuar? Fazendo boas obras. Como você vai jejuar? Deixando de satisfazer a si mesmo, parando de oprimir os seus empregados. Como você vai jejuar? Amando e servindo a sua família, a sua comunidade, parando de se esconder dos necessitados. Não é isso que está escrito aí no versículo de número 7? Esse é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prenderam as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereça abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Esse
esse é um propósito para jejuarmos, e veja que esse propósito está amplamente ligado a uma forma. Nós devemos jejuar ministrando as necessidades de outras pessoas. Bem, hoje nós vimos mais 2 propósitos. Ao total, nós já falamos sobre 8 propósitos, porque o povo de Deus deve jejuar. Eu gostaria de encerrar orando por você. Orando por você para que você entenda que é um desafio. A vida de piedade é um desafio a todos nós, porque coloca este desafio de renúncia. De renúncia para alcançarmos propósitos espirituais. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, neste momento eu queria orar pela pessoa que me ouve. Para todos nós será um desafio. Será um desafio praticarmos aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe satisfaz. Mas nós queremos fazer. Queremos jejuar com propósitos e fazer para a tua honra e para a tua glória. É assim, Senhor, que eu oro por cada pessoa que me ouve e me escuta neste momento. E faço isso em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Tenham todos uma boa semana. Nos vemos na semana que vem, na parte 4 desta nossa reflexão.